Fala, jogador! Seja muito bem-vindo ao nosso curso Fundamentos do Xadrez, que é baseado na obra de José Raul Capablanca, nosso ex-campeão mundial aí, tá? Então vamos lá, sem enrola, vamos para a nossa vinheta. É um curso bastante diferente, tá, pessoal? Alguns conceitos que vocês já conhecem, outros nós vamos trazendo aqui, lapidando, desmistificando e começando aqui com a promoção do peão, né? Nessa posição em tela, acredito que a maioria de vocês já conhece alguns temas de final de peão, como, por exemplo, regra do quadrado, oposição, casas críticas, Zug, né? Então vamos desmistificar algumas coisas aqui. Nessa posição, a gente percebe claramente, né, que o peão, né, ele tem uma dominância aqui que vocês conhecem aí como regra do quadrado. Então, o rei negro, ele não consegue entrar neste momento no quadrado. Então, neste momento, o simples avanço de peão aqui é suficiente para garantir a vitória. Dentro da regra do quadrado, vocês podem estar me perguntando aí, né? Ah, mas eu não entendo, nunca ouvi falar. Então é muito tranquilo, tá? Então vamos rapidamente só falar um pouquinho da teoria aqui. Eu vou imaginar um quadrado, né? Eu vou selecionar o peão e a casa onde ele irá fazer a promoção e traçar uma reta, né? Mesma ideia na diagonal, tá? Embora o peão ele não vá caminhar dessa maneira na diagonal, mas serve aqui para a gente como ter um parâmetro, né? Então nessa posição, se jogam as pretas ou se jogam as brancas, a preta já está dentro do quadrado, então ele vai conseguir alcançar, né? Então o peão vem, o rei, vamos fazendo aqui, só para ter uma noção. Então não adianta simplesmente avançar o peão, porque o rei ele vai alcançar pelo fato de estar dentro do quadrado, né? E aí que vem algumas considerações. Vamos traçar aqui para vocês. Primeiro, o que nós temos que entender? Onde o meu rei precisa estar e onde o meu peão também está, tá? Primeiro, o que nós vamos definir aqui? Toda vez que o peão encontrar-se, né, dentro do próprio lado, então vamos considerar que esse lado aqui é o lado das brancas e este outro lado aqui é o lado das pretas, né? Então esse peão ele está dentro do lado das brancas. Então toda vez que ele estiver no mesmo lado da peça forte, nós precisamos dominar duas casas à frente. Então nós precisamos ter o domínio dessa casa diretamente à frente do peão. Consequentemente, as casas laterais a ela. Então eu vou imaginar que o peão vai seguir o fluxo normal, vai promover na coluna C. Vou contar duas casinhas para frente e essas casas do lado aqui. Se eu conseguir dominar essas casas, a vitória é fácil aqui, tá? Você deve estar me perguntando que você já viu em algum livro que essa posição aqui é uma posição de oposição. E aí tem aquela, né? Quem joga perde ou quem joga ganha. Nesse caso aqui, quem joga perde. Então, se joga as pretas, as brancas entram na casa crítica. Se jogam as brancas, as pretas não irão deixar avançar, né? A posição ela vai permanecer dessa maneira. Se por acaso o peão for seguindo o curso, vai finalizar com o empate. Daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos. Então aqui, o que eu quero que você desmistifique, né? Você vai olhar para as casas críticas, que são duas casas aqui à frente do peão, e eu pego as casas do lado. Isso sempre que o peão estiver no próprio território. Então, se ele estiver nesse território, o rei precisa alcançar, vou colocar 3 reis aqui, ele precisa estar em uma dessas casas. Ele alcançando uma dessas casas, ele consegue ganhar.
Quando o peão avança, eu vou avançando aqui também as casas críticas. Então eu preciso chegar nessa casa crítica, tá? Na próxima, a mesma ideia. Eu estou ainda dentro da área das brancas, então eu preciso dominar duas casas à frente, esquerda e direita aqui. A regra ela muda quando você já está dentro do território do adversário. O peão já adentrou aqui o território das negras. Aí eu não preciso mais exclusivamente dominar duas casas à frente. Se eu tiver o rei aqui nessa casa, muito melhor. Muito melhor. Mas não é mais necessário. Basta apenas que eu tenha o rei uma casa na frente. Vamos seguindo, mesma coisa com o peão na sexta. O peão na sétima tem uma diferença, porque se eu tiver na frente, eu sempre ganho. E se eu tiver do lado, também eu ganho. Então a única exceção é o lado. Nesse vídeo nós não vamos falar de peão do canto, tá? Que é uma outra exceção, vamos falar só de peão de B até G, nessa área mais comum. Mas a ideia é essa, é que você memorize as casas críticas. Por exemplo, ó, vamos pegar essa ideia aqui. Vamos pegar um peão aqui, vamos fazer aqui ao vivo mesmo, sem problema nenhum. Nessa posição, as brancas, ela precisa alcançar quais casas? Uma dessas três. E qual casa é mais fácil de ocupar? Aí você vai começar, eu vou jogar aqui, vai começar a fazer um monte de planos. E se você pensar só em oposição, às vezes você não consegue entender que essas são as casas importantes. Então quando eu penso, se eu trazer o rei, a setinha azul, buscando essa primeira casa, o rei já está muito perto aqui. As pretas já estão muito próximas, que eu não vou conseguir essa casa. Mesma ideia se eu tentar buscar a casa diretamente à frente. Se eu vier por aqui, né, o rei ele já entra numa casa crítica e me impede. Então assim, o rei negro ele pode estar dentro de uma casa crítica? Pode, mas eu tenho que estar dentro de outra para poder ganhar. Então olha só, nesse tipo de movimento, eu vou jogar de brancas, eu vou jogar o lance F3, né? Eu estou de olho nas casas críticas. O rei, note que mesmo entrando em uma casa crítica, né, eu vou ter acesso vou colocar de azul aqui, a essa casa da coluna F. Então, eu jogando aqui, ele entra, por exemplo, né, aparentemente tudo defendidinho, só que aí eu entro ganhando a oposição. Ganhando a oposição, ele vai ter que sair para uma dessas casas, e neste momento eu entro em uma das casas críticas. Por exemplo, se ele sai para cá, eu estou na casa crítica e a minha primeira missão é essa, sempre buscando encontrar uma casa crítica, tá? Então vamos montar uma outra posição aqui. Vamos pegar, por exemplo, uma bem tranquila. O peão aqui já está na sexta, né? E eu preciso dominar uma dessas casas. Como uma alternativa, as próximas de azul ali. Seria muito bom se eu conseguisse, tá? Mas como o peão já está dentro da área do adversário, basta apenas uma dessas casas da frente. O rei precisa estar, né? Ocupar essa casa. Então jogam as brancas aqui. Perceba que se avançar o peão, empate. Então o avanço de peão aqui é ruim. Não adianta eu pensar em ganhar a oposição, que vai ficar só repetindo, né? Então, o lance aqui é já entrar na casa crítica, né? Eu entro na casa crítica, que é a frente do peão, e paralelamente a isso, uma das duas na sua lateral ou na frente, né? O rei, ele vai descer, aí eu posso, inclusive, jogar uma casa para frente, né? Lembra que é essa a ideia? Aí, por mais que ele venha, agora eu consigo promover esse peão aqui e dar um checkmate aí que você já conhece. Vamos ver uma outra possibilidade aqui rapidinho, antes da gente finalizar esse assunto. Olha essa posição. Jogam as brancas. Se eu pensar só em oposição, às vezes eu posso me confundir aqui. Mas o que eu preciso entender é que eu preciso entrar
em uma dessas casas. Por que que pulou uma aqui? Por que que pulou a casinha vermelha? Porque o peão ainda está no nosso território. E quando ele está no nosso território, eu tenho que ocupar 2 casas à frente. Então, percebendo isso, eu vou identificar em quais dessas casas eu tenho possibilidade de entrar. Olha só. A única casa neste momento é a casa de F6, né? De F6. Agora eu vou traçar a minha rota. Se eu venho por aqui, por aqui, por aqui, ou se eu faço um outro tipo de jogada. Ou se eu avanço o peão, tá? Eu preciso entender isso. Então, nesse caso, existe aqui a possibilidade de eu conseguir entrar nessa casa fraca aqui na frente, a casa crítica, na verdade, de diversas formas. Então eu posso, por exemplo, já avançar aqui, né? Tem aí quem diga que é uma oposição em diagonal, né? Porque a minha ideia é ficar mais próximo aqui da casa crítica. Quando ele se movimenta, eu ganho a oposição e aí eu terei acesso a uma das casas críticas, né? Então, entrei na casa crítica, eu vou conseguir vencer essa partida aqui facilmente, tá bom? E da mesma maneira, a gente usa as casas críticas para se defender. Nós precisamos nos defender, aprender a nos defender, tá? Então, vou montar uma posição diferente aqui, vamos girar o tabuleiro. E aí eu vou colocar o nosso rei aqui chegando, né? Então, olha só. Olha que interessante isso daqui. O que nós percebemos aqui? Deixa eu colocar aqui. Tá, nessa posição. As brancas têm o rei e o peão aqui. Mais o peão, o rei não vai importar tanto. O peão dentro do próprio território. Então, se ele está com o peão dentro do próprio território, ele tem que dominar 2 à frente. Ele tem que dominar uma dessas 3 casas aí. Ele tem que estar dentro, né? Ele precisa estar dentro dessas casas aí. Então, o que eu faço, né? Então, eu vou imaginar, toda vez que eu jogo para cima, ele ganha oposição e eu acabo tendo que sair em algum momento, deixando ele passar. Por exemplo, joguei, jogou, joguei, jogou. Aí eu preciso sair, dei a casa crítica para ele. Então, isso daqui não vai funcionar. Se eu jogo já na frente do peão, ele ganha oposição, eu preciso me afastar e ele vai entrar em uma dessas casas críticas. Entrou na casa crítica, ganhou a partida. Então eu preciso mentalizar um pouquinho mais, né? Então a minha ideia é, se ele avança o peão, ele vai ficar cada vez pior, porque aí sim eu entro e não deixo mais ele chegar. Então ele tem que passar na frente do peão. A casa crítica está na frente do peão. Então, se ele avançar o peão aqui nessa posição é ruim, porque a casa crítica vai ficando cada vez mais longe do rei. Então, aqui, eu vou esperar. Eu vou esperar ele aqui. Por quê? Porque se ele avançar o peão é ruim. Se ele trazer o rei, eu jogo na oposição. Se ele trazer o rei na frente do peão, eu ganho a oposição. E aí nós vamos ficar sempre disputando essas casas críticas aqui. Ele não vai conseguir entrar. Então, por exemplo, se ele joga, se ele traz o rei nessa direção, eu simplesmente ganho a oposição, né? E aí não deixo ele avançar. Se ele avançar o peão, perceba aqui, vamos lá. A casa crítica estava aqui. Quando ele avança o peão, a casa crítica já vai subindo, né? Eu não posso deixar ele entrar de maneira alguma. Então, quando ele avança aqui, né? Vamos lá. Ele estava aqui, ele avançou. Eu vou segurar, não deixo ele entrar nessa casa, que é uma casa crítica neste momento. Então ele vai fazer um avanço novamente do peão, né? A casa crítica agora está aqui onde está o meu rei. Eu jogo simplesmente aqui. Ele vem abordando a casa crítica, eu seguro, tá vendo? Ele não consegue entrar. Avançou, segurei a casa crítica e agora um empate aqui por afogamento. Então, muito interessante notar esse tipo de padrão. Trazendo aqui uma regra, só para deixar finalizado. Então, vou colocar peão na segunda, eu preciso estar com o rei
2 casas à frente ou na lateral, né? Desconsidera a coluna, tá? Vou colocar só os peões aqui. Rei na segunda. Então nós vamos avançando aqui. Cada casa ele vai avançando. Quando eu estou no território do adversário, a casa crítica já é a próxima. Então não precisa estar longe. Eu ganho aqui só de estar na frente. Então qualquer uma dessas eu vou conseguir ganhar aqui com esse tipo de padrão, tá? Espero que vocês tenham entendido e gostado aí. E vamos para o próximo treinamento aí. Até mais!